E olha, durante o evento de abertura do ano legislativo na Câmara dos Deputados, que reuniu líderes dos três poderes, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar o teto de gastos e cobrou encaminhamento da reforma tributária até o mês de abril. Já a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, depois de conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que não há como concluir a reforma tributária antes do mês de agosto. Senhores, a gente sabe muito bem que no Brasil qualquer tipo de reforma tem que acontecer no primeiro ano de governo, porque depois a agenda legislativa, né, Piperno, ela é engolida por outros interesses, ano que vem tem eleição municipal, enfim. O meu ponto é o seguinte, vocês realmente acreditam que isso tem condição de sair com esse novo Congresso Nacional eleito na última quarta-feira? Tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco, o Piperno, dá para a gente acreditar que haverá uma reforma tributária no país? Ô Paulo, o governo tem pressa. Muitos dos agentes econômicos passaram anos e anos reclamando isso. Ora, se o setor produtivo, principalmente, ele tem muito interesse nisso, se o governo tem disposição em realizar essa reforma tributária, se há dois projetos nesse sentido tramitando, um na Câmara e outro no Senado, eu acho que o ambiente é propício. Agora, de fato, os textos de Câmara e Senado, eles não são iguais. E aí, Paulo, eu acho que talvez uma das dificuldades seja exatamente aquela de briga por paternidade, né? De quem é que vai ser essa reforma? Vai ser o texto da Câmara ou vai ser o texto do Senado? Eu acho que essa é uma dificuldade que pode atrasar, pode atravancar um pouquinho essa tramitação. Muito bem. Meu querido Vilela, você acredita nessa história da reforma tributária? Porque até o próprio presidente Arthur Lira sabe muito bem que existe um projeto tramitando no Senado, outro tramitando na Câmara, são visões um pouco diferentes, mas todas, de alguma forma, querem mudar com o sistema tributário brasileiro. Onde é que você acha que tem que ser o ponto central dessa história? Olha, Paulo, é difícil, aliás, é muito difícil se chegar num consenso acerca de qual vai ser a proposta base e até que ponto se avançará com essa alteração tributária. Nós tivemos, no primeiro ano de governo Bolsonaro, um caso semelhante que foi a reforma da Previdência, que é um tema igualmente difícil, que é um tema igualmente complexo, que igualmente não caminhava, patinava a todos os demais governos, mas naquele momento andou. Andou porque o governo colocou isso como uma pauta prioritária e andou também porque Rodrigo Maia, na época presidente da Câmara, assumiu para si essa função e, nesse ponto, ele teve uma função muito correta. Ele foi, costurou, agregou e fez com que saísse uma proposta minimamente consensual, onde o país avançou nesse sentido. Eu vejo que, nesse momento, é importante que o governo coloque isso como prioridade e aí não só o texto dos sonhos do governo. O governo tem que ter pragmatismo. E que também as lideranças no parlamento, especialmente Arthur Lira, que foi eleito com uma vitória cachapante agora essa semana, assumam para si essa função e costurem um modelo de reforma tributária que seja minimamente pacífico, consiga uma convergência mínima para ser aprovado. Caso contrário, a gente vai ficar discutindo e não vai sair nada do papel. Agora, e essa comunicação, hein, Serrão, tanto de Lula quanto de Simone Tebet? Pois é, totalmente contraditória, né? A ministra do Planejamento divergindo do presidente da República. Esperado que isso acontecesse, né? Ela foi candidata a presidente, parece que ainda não desceu do palanque, está lá no Ministério do Planejamento, agindo como se ainda fosse candidata. Não é um bom caminho. Reforma tributária tem um problemão no meio do caminho. Chama-se interesse dos estados, interesse dos governadores. Não dá para fazer essa reforma sem antes você chegar a um consenso político com os governadores. Então, caberia ao presidente Lula, e aí ele tem que ser o líder, tá? Ele vai ter que estabelecer um consenso entre os governadores e o parlamento para que se desenhe uma proposta efetiva de reforma tributária. Já tem uma proposta, a da Câmara, já passou por todas as etapas de tramitação, está lá prontinha para ser votada. Só que
isso daí vai depender do Congresso Nacional como um todo. Se o Senado não quiser fazer, aquela proposta não vale de nada, mesmo estando lá prontinha para ser aprovada. Então, em termos de prazo, se você chegar a um consenso sobre essa proposta da Câmara, é muito mais ágil você aprová-la do que qualquer outra reforma. Agora, tem que ter clareza dos governadores. Por exemplo, os estados precisam estar dispostos a ceder perdas. Aqui, essa semana, em entrevista ao Pânico, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixou claro que ele admite que São Paulo vai ter perdas, mas que ele aceitaria ter perdas, pois ele sabe que adiante ele vai ter ganhos. É o famoso provérbio japonês, ceder para conquistar. Então, caberá ao presidente Lula, e aí é importante, em vez dele parar de perder tempo falando em Jair Bolsonaro, em golpe e outras palhaçadas, vamos falar, presidente Lula, de coisa concreta, realização, reforma tributária. O senhor tem que ser o líder que vai fazer com que o Congresso e os governadores cheguem a um consenso, porque se o Brasil não fizer reforma tributária, isso aqui vai quebrar. Esse é o ponto efetivo e real para vocês saberem, políticos que acham que o dinheiro nasce em árvore e não trabalhando e produzindo. O Piperno, a gente vai se deparar com uma realidade dentro do governo Lula, e é um desafio, inclusive, do presidente da República, de lidar com essa quantidade de egos inflamados que ele colocou dentro da área econômica, né? Porque nós temos aí uma Simone Tebet agindo nitidamente politicamente, querendo de alguma forma ter algum tipo de protagonismo. Tem o Haddad, que também é visto como um possível sucessor. Ou seja, como é que ele vai lidar nessa história com essa quantidade de egos inflamados que foram colocados ali? Veja, Paulo, na área da economia, claramente ele tem dois presidenciáveis, né? Agora, não há nenhuma divergência de visão entre a Simone Tebet e o Lula quanto ao teor. Eles têm, talvez, visões diferentes em relação à celeridade desse processo. Os dois querem a mesma coisa, os dois querem a reforma tributária, é uma promessa do governo. Apenas a Simone Tebet, por conta até da experiência parlamentar recente dela, ela acha que a tramitação vai ser um pouco mais lenta. O Lula quer uma tramitação mais rápida, assim como o Haddad, que eu estou dizendo que gostaria de ver a reforma tributária aprovada ainda no primeiro semestre. É só isso. As visões quanto ao resto, elas são absolutamente concordantes. Quer dizer, não há discórdia em relação a isso. Apenas uma expectativa em relação ao timing da aprovação desse projeto. Mas aí é que a porca torce o rabo. A visão do governo do PT é de uma reforma tributária centralizadora, que privilegia a União e não os estados e os municípios. É aquele modelo velho de centralização de recursos em Brasília para distribuir depois. E essa não é, talvez, a reforma mais adequada que o Brasil precisa. O dinheiro tem que estar onde ele é produzido, para incentivar que estados entrem num modelo de produtividade, de competência e não de ineptocracia. O Brasil adora premiar o inepto, o que não funciona. Os textos que estão tramitando nem são do governo. Os dois já estavam. Então, mas a visão. Mas a visão. Eu estou falando da visão, não estou falando dos textos. O governo nem vai mexer nisso. O governo quer aprovar logo o que está lá. Não, o governo não deixou claro o que ele quer aprovar. O governo não apresentou ainda a sua política econômica. Os textos já estão lá. Não apresentou. Os textos já estão na Câmara e no Senado. O governo não apresentou sua política econômica até agora. A gente analisa em torno do nada. Não, de dois textos. Gente, existe realidade. São dois textos tramitando. Opa, PEC 45, a PEC acho que 114. Quer dizer, os dois textos estão lá. Mas, Piperno, acho que o que o Serrão quer colocar é que essas PECs, elas são antigas, né? Uma no Senado e uma na Câmara. Então, elas já existem, o governo quer aprovar esses textos. Mas vocês me permitem uma observação? Uma dessas PECs, ela tem a autoria, né, do economista Bernard Api, que foi convidado para assumir a Secretaria de Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Sim. Ora, me parece evidente
que a linha da reforma tributária a ser adotada pelo governo federal não será muito diferente do projeto de Bernardo Api que está tramitando no parlamento. Um liberal, né, por sinal. O que eu vejo, eu vejo que é uma escolha. Olha, se o Serrão, ele tem uma determinada visão, ele fala sobre um assunto, ele criou um projeto de determinada maneira. Eu falo, poxa, Serrão, gostei, vou te convidar para você fazer isso aqui no meu governo. Ora, eu não vou falar, Serrão, agora faz o oposto. Não me parece muito lógico. Então, me parece que o governo está aceitando uma linha que, em determinada medida, seja a linha do projeto de Bernardo Api. É essa a questão que eu estou fazendo. E aí, dá para se dizer que um desses projetos que já existem é o projeto que vai ter mais ou menos a linha de atuação a ser defendida pelo governo. Então, mas o governo não deixa nada disso claro, não senta para conversar com os governadores para que eles digam efetivamente também o que eles pensam. Esse é um detalhe importante. E os governadores, por seu turno, também estão falhando, porque eles já deviam estar também apresentando ao presidente Lula, já tiveram 2 ou 3 reuniões com o Lula e não levaram nada objetivo. Então, veja, de novo, o Brasil, na hora de discutir coisa séria, não funciona, não é real. Então, convido os senhores, vamos vir para o mundo real, para o mundo das pessoas que trabalham, que pegam ônibus, né, que pagam conta, os boletos sempre vencem todos os meses, né? Os senhores não têm essa preocupação, o político tem a vida tranquila, muito boa. Então, vamos lá, vamos para o mundo real. Então, vamos discutir proposta concreta. É hora de fazer política. Estou dizendo isso aqui todo dia. E a nossa classe política não quer fazer política. Olha, ela ficar numa boa. São duas coisas. O governo federal já fez 2 reuniões com todos os governadores e todos esses temas já foram para pau. Quer dizer, todo mundo já sabe que tem que discutir e o governo quer o apoio desses governadores. Já conversou com todo mundo sobre vários temas e sobre esses também. Mas a conversa com os governadores, elas foram muito centradas na questão de apresentar projeto para financiamento. Beija a mão, beija a mão. Olha, me diz o que você quer, meu filho, me diz o que você quer aqui. Foi na linha do prefeito que bate na porta do governador, foi o governador batendo na porta do presidente. Foi nessa linha a reunião. Não foi chamado uma reunião para tratar de um tema. Reforma tributária, tem que ser uma coisa específica.